No vídeo de hoje, a análise, o pós-jogo de Atlético de Madrid e Barcelona que se enfrentaram neste sábado pelo Campeonato Espanhol, mas que se reencontrarão mais duas vezes nas próximas semanas pelo mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. As duas equipes chegaram com os desfalques importantes para essa partida no Estádio Metropolitano. Do lado do Barcelona, a principal ausência foi do brasileiro Rafinha, um dos destaques dessa equipe de Hans Flick. E do lado do Atlético de Madrid, a ausência do goleiro Oblak, se recuperando de lesão, também de Johnny Cardoso, meio-campista que voltou com lesão da seleção dos Estados Unidos nessa data FIFA e também estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, que é o mesmo caso de Marcos Llorente, que também não jogou porque cumpriu suspensão nessa partida. Pablo Barrios é outra ausência também aí se recuperando de problemas físicos. As escalações das equipes surpreenderam de certa forma, mais do lado do Atlético de Madrid, que entrou com uma equipe alternativa, podemos dizer de um mistão do Cholo Simeone, que poupou, preservou as suas peças para esses jogos decisivos da Liga dos Campeões e também o jogo da final da Copa do Rei, que vai ser disputada ainda nesse mês. O Atlético de Madrid é finalista dessa competição, vai disputar o título contra a Real Sociedad. Pensando nisso, o técnico Diego Simeone levou a campo uma escalação modificada. O goleiro Musso no gol, que foi uma das peças mais importantes desse jogo, acabou fazendo 6 defesas na partida, foi eleito ao final do jogo o melhor em campo e foi decisivo para o Atlético de Madrid, com paradas importantes, sobretudo no segundo tempo, quando a equipe colchoneira jogou com 10. Além do goleiro Musso, tivemos uma linha defensiva composta por Nahuel Molina, Robin Lenormand, Clément Lenglet e Nico Gonzalez, que foi um personagem da partida que nós já vamos logo falar, e não por razões positivas. Na segunda linha, Juliano Simeone, Koke, o garoto Vargas, mexicano de apenas 20 anos, que foi uma aposta do Simeone e uma novidade nessa equipe do Atleti, e Almada também compondo aí esse meio de campo colchoneiro, que teve a dupla de ataque Griezmann e Alex Baena. Do lado do Barcelona, o técnico Hans Flick escalou a sua equipe com João Garcia no gol, Ronald Araújo jogando como lateral direito, capitão do Barça, que acabou tendo problemas físicos e foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Marc Bernal, que depois acabou também sendo substituído pelo Koundé aí já na segunda etapa da partida. Tivemos aí 2 problemas físicos que podem ser aí uma preocupação para o Barcelona, pensando nesses jogos decisivos e na sequência da temporada. Os 2 zagueiros, Cubarsí e Gerard Martin, um personagem polêmico do jogo também, Cancelo na lateral esquerda, o meio de campo com Pedri, Eric Garcia, Fermin mais à frente e pelas pontas, Lamine Yamal na direita, na esquerda o Marcus Rashford e no ataque o Dani Olmo, que foi aí uma opção do Hans Flick, até um pouco surpreendente. Ferran Torres e Lewandowski começaram no banco de reservas. Foi uma partida que começa muito movimentada, tem um primeiro tempo equilibrado. A gente sabe que o Atlético de Madrid é uma equipe que sabe jogar contra o Barcelona, na medida em que aproveita as linhas altas da equipe catalã para explorar bastante as costas dos zagueiros do Barça, e foram várias jogadas em que o Atlético levou perigo na primeira etapa, justamente nesses lançamentos, nessas infiltrações, pegando ali as costas da defesa do Barcelona. Inclusive Antoine Griezmann desperdiçou 2 oportunidades de gol bastante claras no primeiro tempo, que saíram justamente nesse tipo de jogada. O Barça também teve as suas oportunidades,
Teve uma jogada que o Lamine Yamal encontra um passe por o Fermin já bem na cara do gol também, que também desperdiça a oportunidade, tem bola na trave do Lamine. Então é um primeiro tempo com muitas oportunidades para os dois lados, um jogo equilibrado, de trocação, um lá e cá, como tem sido a tônica dos jogos entre essas duas equipes. Mas aos 35 minutos do primeiro tempo, Giuliano Simeone acaba abrindo o placar para o Atlético de Madrid, justamente numa jogada de passe longo, esses lançamentos do Alete que dão muito certo e acabam resultando no primeiro gol da equipe colchoneira. Esse primeiro tempo não termina sem o empate do Barcelona, que 3 minutos depois, numa tabela entre Dani Olmo e Marcus Rashford, chega ao seu gol de empate. Não deu nem tempo da torcida comemorar, porque já saiu o gol do Barça. E aí nós temos um final de primeiro tempo bastante tenso do ponto de vista da arbitragem também, com confusão. Nós temos ali, a partir de um lance de uma falta não marcada, se eu não me engano, no Giuliano Simeone, um princípio de confusão entre os jogadores de ambas as equipes. O árbitro sai distribuindo cartões amarelos nesse momento, para o Fermin do Barcelona, para o Molina e para o Koke do lado do Alete também. O árbitro parece perder o controle do jogo nesse momento do primeiro tempo. E pouco tempo depois, nos acréscimos, no finalzinho ali da primeira parte, antes de ir para o intervalo, acaba com uma expulsão do Nico Gonzalez, que foi um personagem bastante negativo do lado do Atlético de Madrid nesse jogo. Ele comete uma falta fora da área no Lamine Yamal, numa jogada em que ele mata ali uma ocasião clara de gol, acaba recebendo o segundo cartão amarelo. Ele já tinha recebido o primeiro numa jogada até boba, em que ele coloca a mão na bola para interceptar um lance de possível contra-ataque do Barcelona. Nico Gonzalez de fato teve pesadelos com Lamine Yamal, e acabou sendo expulso nessa jogada contra a jovem promessa espanhola, né? Ele recebe o cartão amarelo por destruir a clara ocasião de gol. O VAR acaba chamando e o árbitro muda o cartão e aplica o vermelho direto, né? E aí termina o primeiro tempo, o Alete vai para o intervalo com 1 a menos, o que leva o técnico Diego Simeone a ter que fazer uma substituição logo na volta do intervalo, né, para recompor esse lado da sua defesa. O Nico Gonzalez foi uma improvisação, ele não é um jogador defensivo, que tem características próprias de lateral, ele é bem mais ofensivo, e foi colocado nessa função, nesse time bastante alternativo do Alete. E no segundo tempo o Cholo coloca o Ruggeri, que é em tese o titular dessa posição, para fechar por ali esse lado que é muito exigido da defesa do Atlético de Madrid, justamente em razão do Lamine Yamal, que é um jogador muito desequilibrante e que deixa os seus marcadores bastante atarefados, né, ao longo de toda a partida, se é que nós podemos resumir dessa forma. Logo no início do segundo tempo, polêmica de arbitragem. Se a gente termina com a expulsão do Nico, a gente já retorna com uma nova expulsão, dessa vez do lado do Barcelona, do Gerard Martin, que ele vai disputar uma bola e acaba atingindo, pegando com as travas da chuteira no tornozelo do Thiago Almada, né? Uma entrada brusca, que o árbitro, muito próximo ao lance, aplica o cartão vermelho direto, só que é chamado pelo VAR, vai até o monitor e revê a sua decisão, retira o cartão vermelho e aplica um cartão amarelo. Lance que gerou muita polêmica durante o jogo e pós-jogo, né, com muita repercussão. A gente sabe que a arbitragem espanhola sempre está no olho do furacão. O árbitro Mateu Busquets Ferrer, ao tomar essa decisão de anular o cartão vermelho,
acaba, na opinião de muitos comentaristas, como a própria Renata Ruel, que participou da transmissão do jogo na ESPN aqui no Brasil, dizendo que teria sido um erro, né, do árbitro, que foi sim um lance para expulsão e que o VAR também entrou de uma maneira indevida, já que ele não contribuiu com nada de novo em relação ao que o árbitro já tinha visto dentro de campo. O árbitro estava próximo do lance, viu a jogada e decidiu pela aplicação do cartão vermelho, que depois ele retira quando vai ao monitor. Depois dessa polêmica, o Cholo Simeone, percebendo que o jogo já estava muito desfavorável para o Atlético de Madrid, que possivelmente o cenário não se reverteria, resolve sacar alguns jogadores para preservá-los, né, para esse confronto da Liga dos Campeões. Retira o Griezmann de campo, retira o Alex Baena. Então é um momento de preservação mesmo. O próprio Giuliano Simeone também sai, ele coloca garotos aí para jogar, depois tira o Clément Lenglet também, coloca o garoto Taufik, que é um garoto da base do Atlético de Madrid, o garoto Morcillo também. Então o Simeone já pensando muito em preservar suas peças, com foco total nas Copas, que é onde o Atlético de Madrid continua vivo e tem chances, né, de disputar títulos nessa temporada. Com essas alterações, o Atlético não tem muito poder ofensivo, né? Já jogando com 10 durante todo o segundo tempo, não chega a levar perigo ao gol do Barcelona, adota uma postura de conter danos, né? Uma postura defensiva, impedindo que o Barcelona construa uma vitória por um placar amplo. No caso, né, acho que parece que o plano do Simeone ali era evitar também tomar uma goleada que poderia ser mentalmente ruim para a equipe às vésperas desse confronto tão importante que já começa na quarta-feira. Então o Atleti se compacta, se defende, conta com uma atuação muito grandiosa do goleiro Musso, que faz muitas defesas importantes, porque o Barcelona vai para cima buscando o gol da virada, já que o Barça era o principal interessado nesse jogo, porque disputa o título de La Liga do Campeonato Espanhol, é o líder da competição e com a vitória conseguiu abrir 7 pontos de vantagem para o Real Madrid, que perdeu na rodada, foi visitar o Mallorca e saiu derrotado. Então era um resultado muito importante para o Barcelona colocar aí as mãos nessa taça de La Liga e de fato foi buscar. Durante muito tempo cria perigo, né, empilha chutes ao gol, finalizações, mas não consegue esse gol da vitória, que só acaba saindo já depois dos 85 minutos do segundo tempo, numa jogada em que o goleiro Musso rebate uma bola, ela sobra, bate no ombro do Lewandowski e entra, né, no gol. O Lewandowski a essa altura já tinha sido colocado em campo, né, ele entra no decorrer do segundo tempo, assim como o Ferran Torres, que entra também já na volta do intervalo no lugar do Fermin. Então o Flick coloca aí suas peças ofensivas buscando o resultado mesmo, jogando com um jogador a mais, e o Barcelona disputando o título espanhol precisava de fato buscar de qualquer maneira esse gol que o colocasse em vantagem na tabela de classificação. Acaba saindo nesse lance que eu falei do Lewandowski, de uma bola rebatida, um gol meio culposo ali do Lewandowski, que parece que está ali no momento certo, na hora certa, tem um pouco de sorte nesse lance. Mas o importante é a bola na rede, né? E ela garante a vitória do Barcelona. O Atlético de Madrid, a essa altura, não tem mais forças para reagir, já não estava tão preocupado mais em atacar e sim em sustentar esse resultado, essa derrota pelo placar mínimo, sabendo que esse jogo não o impactaria de uma forma muito relevante, já que a equipe está ali garantida praticamente na próxima Liga dos Campeões da Europa pelo Campeonato Espanhol, né? É a quarta colocada na tabela de classificação, não corre riscos de ser ultrapassada pela equipe que vem logo abaixo, que é o Real Betis. Então parece que no Campeonato Espanhol já está confortável ali para ficar entre os 4 primeiros e conseguir a vaga na próxima Liga dos Campeões. Vai focar tudo agora
nas Copas, que é o objetivo desta temporada. E o Cholo Simeone vai precisar montar uma equipe com uma estratégia muito eficiente para o primeiro jogo desse mata-mata das quartas de final da Champions, que vai ser disputado no Camp Nou, na casa do Barcelona. O Atlético que visa, né? Aparentemente, eu penso que entenda que o jogo de ida é o momento de tentar conter danos, não sair com um placar muito desfavorável da Catalunha, tentar um empate, se não for possível uma vitória, um empate seria um bom resultado, já que vai decidir em casa, no estádio Metropolitano, onde é muito forte. Afinal, o Atlético de Madrid nunca perdeu no estádio Metropolitano, nos seus domínios, um jogo de mata-mata de competição europeia, né, no caso da Champions League. Vai tentar levar esse jogo em aberto para decidir em casa, então vai precisar ser muito eficiente para aproveitar as suas oportunidades de transição no jogo de ida e tentar sair com um placar reversível. Se não conseguir vencer ou ao menos empatar, tentar sair com uma derrota pelo placar mínimo que seja possível de reversão dentro de casa, né? Uma derrota muito expressiva pelo marcador, uma diferença muito larga no marcador, colocaria o Atlético de Madrid numa situação muito difícil para conseguir uma classificação. Então, eu acho que o Cholo vai ser muito estratégico nesse jogo da Champions League. Ele mesmo tem um pensamento de que mata-mata é um jogo único de 180 minutos, então ele não vai gastar todas as suas fichas no jogo de ida. Ele vai pensar estrategicamente essa eliminatória como um jogo de ida e volta, como de fato 2 tempos ali de 90 minutos, um jogo único de 180. Vai ter o retorno de peças importantes, né? Principalmente aí eu acho que o Marcos Llorente, um jogador muito importante, que a gente não sabe ainda se vai jogar como meio-campista ou como lateral direito no lugar do Molina. É um jogador muito versátil, né? Que assume muitas posições diferentes nesse time do Atlético de Madrid, e que é uma das dúvidas nessa escalação aí. A gente não sabe ao certo qual time do Atlético de Madrid vai a campo, mas o Simeone poupou jogadores como Julián Álvares, que não entrou nenhum minuto nessa partida deste sábado, o Ademola Lookman, uma das principais contratações da equipe colchoneira na temporada, também não entrou. Ranco, o principal defensor da equipe do Atlético, também não teve minutos nessa partida. Então foram todos jogadores que são titulares dessa equipe que estão sendo preservados e preparados para o jogo de quarta-feira. Aí tem a volta do Marcos Llorente, vamos ver se mais algum outro jogador se recupera e vai poder estar disponível para essa partida, mas vai ser uma configuração aí bem diferente, porque o Atlético vai com uma equipe mais consistente, não com um misto, né? Uma equipe alternativa para esse confronto decisivo. Do lado do Barcelona, tudo muito bem, né? Com essa vitória ele chega, na verdade ele já estava na liderança, só ampliou a sua vantagem em relação ao Real Madrid, e vai buscar aí, né, o título espanhol nessa reta final de temporada, que eu acredito que depois de hoje já está bem encaminhado para a equipe do Barcelona. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas também interessadas no assunto. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, você assistiu a esse jogo, quais são as suas impressões, você gostou do resultado? E não se esqueça também de se inscrever no canal, porque eu voltarei ao longo da semana aí com outras análises. Na verdade, amanhã mesmo eu já volto com análise, provavelmente campeonato italiano e campeonato brasileiro. Durante a semana tem Champions League, eu volto com análise de Champions League, inclusive do jogo de ida Barcelona e Atlético de Madrid lá na Catalunha.
Então vocês fiquem ligados aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo de futebol internacional para vocês.